bom? Muito obrigado. São 4 horas e 39 minutos. Bota o hino da macaca. Ponte Preta aqui, jogou fora de casa, no Derby 203, e empatou. Chega mais, Júlio Nascimento. Amigos da CBN, vida que segue para Ponte Preta, pensando agora na sequência da Série B. Depois do chamado campeonato à parte, como mencionou o Hélio dos Anjos, o derby sempre envolve uma atmosfera diferente, um clima diferente, uma preparação diferente, mas agora a Macaca inicia a semana já de olho na partida de sexta-feira, às 7 horas da noite, contra a equipe do Novo Horizontino. O técnico Hélio dos Anjos deve mexer mais uma vez na escalação. Hélio vinha de uma sequência com repetição de escalação titular, foi assim contra CRB, Vasco e Brusque, precisou mexer na lateral no jogo contra o Guarani por conta da lesão de Arthur e deve mexer no sistema defensivo por conta da lesão de Fábio Sanches. A Ponte ainda não divulgou o resultado dos exames, mas a informação que a CBN tem é que Fábio Sanches dificilmente estará 100% condicionado para o jogo de sexta-feira, sendo assim, o sistema defensivo deve voltar a ser formado por Thiago Oliveira e Fabrício, que foi a dupla titular do começo da Série B, antes do Fabrício ser liberado para passar um tempo com a família, porque o filho dele atravessou um período ali com um quadro de pneumonia, e o Fabrício focou, claro, na família e depois retornou aos treinamentos, participou de boa parte do jogo contra o Guarani. Se o Fábio Sanches de fato for vetado, o Fabrício é o provável titular. Outras possibilidades até de mudanças, a Ponte espera também pela evolução do Arthur, tinha uma pequena possibilidade dele participar do derby, a Ponte entendeu que seria legal o jogador esperar um pouco, e agora esperando também a avaliação física de outros atletas, até pensando quais atletas estarão à disposição para o jogo contra o Novo Horizontino. O técnico Hélio dos Anjos falou sobre essas questões físicas, inclusive sobre as mudanças que ele precisou fazer no derby, pensando na saúde dos atletas. Nós tivemos alguns problemas com isso. Você falou de uma situação de você perder um Fábio, que é um jogador que deu um equilíbrio muito grande para a nossa defesa a partir do momento que entrou, né? Porque para mim o Arthur, o Fábio foi bem substituído dentro do jogo, mas para mim o Arthur foi muito bem substituído pelo Jean. Jean fez um belíssimo jogo, eu estava preocupado com ele porque ele estava colocando a mão na perna, né? E é um jogador que não vem jogando, então fez um belíssimo jogo, por isso que eu mexi na lateral em função do cartão amarelo do Norberto e em função desse pequeno problema com o Jean. Então foram mexidas pontuais. Mexi também no garoto. Eu tive um problema que o garoto teve um problema depois do cartão, eu tive que fazer uma substituição única. No primeiro tempo eu fiz a substituição única, então eu fiquei um pouco sem as opções de fazer substituições também no sistema ofensivo. Não porque eu não estava agradando, mas eu podia recompor mais ali, repor o setor. Naturalmente eu usaria um jogador com a mesma característica. É um derby, né? Um derby, então eu tenho que enaltecer o quê? Eu tenho que enaltecer porque a última vez que a Ponte Preta teve aqui, passaram por cima da Ponte. Passaram por cima da Ponte. Então essa vez ninguém passou por cima do nosso time, não vai passar por cima do nosso time. É mais uma semana livre para a Ponte, que fora de casa fez o seu primeiro ponto, né? A Ponte perdeu para a equipe do Operário, perdeu para o Vasco da Gama, somou o primeiro ponto como visitante contra o Guarani e agora volta a Moisés Lucarelli, onde conseguiu 7 dos 9 pontos disputados. Empatou com o Grêmio na primeira rodada, depois venceu a equipe do CRB, passou também pelo Brusque e sempre com boas atuações do Lucas. Segue sendo o grande protagonista desse time da Ponte Preta, o grande responsável por gols e, é claro, a grande aposta. Além, claro, do sistema defensivo, tem ido muito bem. O Hélio dos Anjos tem chamado a atenção para a evolução defensiva da Ponte, né, em comparação ao Campeonato Paulista, onde a Ponte teve uma das piores defesas do campeonato. Por enquanto, ela sofreu gols apenas contra o Operário, foram 2 gols, e contra o Vasco. Então, dos 6 jogos, 3 gols sofridos. É uma média bem melhor em comparação ao Paulistão. E o Hélio dos Anjos tem focado muito também nessa solidez defensiva, pensando na sequência do campeonato. Legal, Júlio, obrigado pelas informações da Macaca. Aí são 4 horas e 43 minutinhos. Carlão de Freitas, lá da Ponte Preta no derby, Carlão. Como eu disse até pela manhã, Cabelo, eu acho que a Ponte sai fortalecida desse jogo. A Ponte não poderia perder, até pelo processo de reestruturação, de reorganização, de confiança para a Ponte continuar nessa luta aí dentro da Série B. Fez um jogo que agrada o seu torcedor? Não, mas o momento da Ponte requer isso.
Mais uma vez, a gente vai falar com o torcedor bugrino aí, mas traçando um paralelo, a Ponte pode estar vivendo um momento melhor, de mais confiança que o Guarani, mas o Guarani já tem uma base, já tem um time formado, né, já vem aí há 2, 3 campeonatos conservando boa parte da sua equipe. Por isso eu acho que o Guarani está num outro estágio, mesmo na classificação estando atrás. Aliás, é uma classificação que, no meu modo de entender, não condiz com a equipe do Guarani, que precisa realmente de ajustes. Então, por isso, a Ponte adotou esse esquema um pouco mais defensivo, até pela inferioridade, por jogar na casa do adversário, diante da torcida. Então, tudo que aconteceu no jogo já era de se esperar. Um Guarani fazendo aquela famosa blitz no início da partida, sufocando, fazendo até por merecer o gol, tanto é que fez, mas o gol estava irregular. A partir do momento em que a Ponte conseguiu equilibrar, ela não sofreu, ela não atacou, é verdade, mas ela não sofreu. Kaique já não fez tantas defesas como ele havia feito nos primeiros minutos. E no fim, até pelo entusiasmo também, por jogar em casa, o Guarani foi para blitz e quase faz com o Lucão do Break. Então os dois momentos de instabilidade da Ponte, em que ela realmente sofreu com o time do Guarani. Fora isso, equilibrou, jogou defensivamente bem, muito bem postado. O meio de campo da Ponte hoje, a parte defensiva está muito bem armado, com o Leonardo, com o Amaral e com o próprio Ramon. Ofensivamente falta muita qualidade, né? Aquela coisa do cara de criação, o cara que pode trabalhar com o Luca, que pode tirar um coelho da cartola. Um exemplo que eu dei, um Giovanni Augusto. Se a Ponte tivesse um Giovanni Augusto ontem, talvez poderia ter uma sorte melhor. Então, ofensivamente, a Ponte vai ter que ir ao mercado, ou então dentro do grupo, mas acho difícil encontrar esse valor. Mas é uma Ponte que a gente pode dizer que já se encontrou, tem uma maneira de jogar, uma postura muito aguerrida e por isso não merecia ter perdido. Até em off eu falava com a Adriana ontem, com 35, 36, o Guarani poderia até ter marcado o gol com o Lucão do Break. Mas pela postura da Ponte, aguerrida, de entrega, ela não merecia perder o jogo ontem. A Ponte Preta recebe o Novo Horizontino sexta-feira, 7 da noite, depois sai com o Bahia. Vai pegar o Bahia lá na Arena Fonte Nova e depois a sequência da Ponte. Aí, na rodada número 9, a Ponte Preta recebe a Chapecoense no Moisés Lucarelli. A sequência da Ponte Preta não é fácil não, hein? Não é fácil não. Chapecoense está fazendo um campeonato razoável também, tem 9 pontos, é sexta colocada. O Bahia é o líder com 13 pontos. Vem aí o Gordiola, que comanda o Bahia, né? O Guto. E antes disso, o Novo Horizontino, que o Novo Horizontino também, o Novo Horizontino está fazendo uma campanha legal também, o Novo Horizontino, ele é o 7º colocado, com 9 pontos o Novo Horizontino, olha só. Então, a Ponte Preta é uma sequência que não é fácil não. Não, a Série B... O campeonato inteiro não é fácil. Não tem jeito, né? Não tem jeito, mas realmente quando você encaixa assim jogos desta magnitude é muito difícil. Por isso a importância, mesmo recebendo um adversário forte que vem em ascensão como o Novo Horizontino, mas é a obrigação de vencer, não tem jeito. Porque em ela vencendo, ela já acumula uma gordurinha dentro do primeiro objetivo, dentro do primeiro propósito que é escapar do rebaixamento. Você vencendo um jogo, você dá uma acalmada, né? Os de trás, eles demoram a vencer. Brigar na frente eu acho meio difícil nesse momento para a Ponte, mas se vencer o Novo Horizontino já dá uma tranquilizada, porque os próximos adversários serão ferrenhos, né? Exatamente. A Chape é em casa, mas a Chape não é fraca, não. A Chape vem bem encaixada. Aliás, a Chape é com o Gilson Kleina, né? Gilson, professor. Pois é, Guto Ferreira e Gilson Kleina. Os dois treinadores que se identificaram muito com a Ponte, Exatamente. né? Eu acho que Jorginho, Gilson Kleina e Guto Ferreira foram os caras assim que mais se identificaram com as coisas da Ponte Preta, né? São 4 horas e 48 minutinhos de intervalo, a gente volta já para falar do Bugrão, é o outro lado do derby. CBN Esportes Campinas, segunda edição.